Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 193 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 6 ao 9 do livro de Amós. Vamos à leitura? Capítulo 6: A corrupção e a destruição de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem, dali vão à grande cidade de Amate, e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos, comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também estes morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro: Há mais alguém com você? E este responder: Não, não há. Então lhe dirá: Cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: Não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro da Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Capítulo 7: A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: Isso não vai acontecer. Depois, o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: Também isso não vai acontecer, diz o Senhor Deus. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: O que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amós e o sacerdote Amazias. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós: Saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vai ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias:
Eu não sou profeta e nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vai e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Capítulo 8. A visão de um cesto de frutos. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que você está vendo, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor, muitos cadáveres, cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. A ruína de Israel está perto. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vão fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Capítulo 9. Os juízos de Deus são inevitáveis. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra, e ela se derrete. E todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Cafitor e os sírios de Quir?
Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Restauração do Israel espiritual. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nela habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.